se sente glorificando ao nome de Jesus, não cesse de glorificar ao nome de Jesus. Se sente glorificando ao nome de Jesus, glorificando, continue glorificando, continue exaltando ao nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito é o nome do Cordeiro de Deus. Aleluia. Toda a história não passa de apenas uma letra em um grande poema de Deus. Aleluia. O nosso Deus é glorioso, é grandioso. Eu quero falar nessa tarde para vocês sobre um grande Jesus para as grandes angústias da vida. Um grande Jesus para as grandes angústias da vida. Pode ligar a luz, meus irmãos, pode ligar a luz aí. Um grande Jesus para as grandes angústias da vida. Para isso, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 8. Nós vamos fazer leitura aos poucos do verso 40 até o verso 56. Fique com a Bíblia aberta, não feche a Bíblia, não feche a Bíblia. Amém? Fica com ela aberta com você aí. E olhe para mim aqui. Abre em Lucas capítulo 8. Lucas é o terceiro evangelho, é o terceiro livro ou carta do Novo Testamento. É fácil de encontrar. Olha para mim aqui. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa semana eu vou falar nesse primeiro culto. No segundo eu vou ter que falar um pouco diferente, porque minhas filhas estarão. Então eu tenho que preservar elas. Elas já sofreram muito essa semana. Mas meu sogro, o pai da Thalita, ele perdeu sua segunda esposa. Perdeu a primeira esposa, a mãe da Thalita. Os irmãos aqui mais próximos de nós sabem. Minha esposa perdeu a mãe quando tinha 7 anos de idade. E o meu sogro casou de novo e essa esposa dele muito querida, muito, muito querida, bem jovem, ela nova, tinha 45 anos. Meu sogro é um homem, ele tem 65 anos agora, e ela é uma mulher sensacional, e ela partiu com o Senhor. E meu sogro estava afastado dos caminhos de Jesus, estava voltando, foram no culto uma semana antes, ela vinha buscando a Deus. O filho, o meu sogro, minha esposa tem tem um irmão de 19 anos e um de 9 anos. E eles estavam juntos aí já mais de 20 anos já. E ela teve um AVC, já tinha tido AVC, sofria questão de problemas de saúde e ela partiu. E mais uma vez, eu estava lá no cemitério. Agradeço a Deus por não ter precisado pregar lá, porque depois que você se torna pastor, uma das coisas que você mais faz é visitar cemitérios. E essa é uma demanda triste do ministério pastoral. E então, mais uma semana, mais uma vez, assim, eu já fui várias vezes em enterros. E mais uma vez eu estive dentro de um cemitério e tinha pessoas sofrendo, em outras capelas do lado, pessoas sofrendo, se despedindo. E veja, ali fica claro, quando você chega dentro de um cemitério, que o sofrimento e a angústia, elas são certezas na nossa vida. É certo que nós iremos sofrer. E hoje todos não querem falar sobre sofrimento, sobre angústias, mas elas vão acometer nossas vidas. E com certeza eu estou aqui falando para pessoas que entraram aqui essa tarde angustiadas. Existem pessoas aqui que estão angustiadas. E existem pessoas que vão ouvir esse sermão, talvez daqui a algum tempo, e vão ser reconfortadas pelo que estarão ouvindo aqui. O texto que eu vou ler para vocês fala de dois casos. Fala de 2 casos, eu quero que você veja comigo. Eu quero falar, então grave isso, um grande Jesus para as grandes angústias da vida. 3 coisas eu quero repartir com vocês aqui nessa tarde. A primeira, o grande Jesus não se esconde nas tristezas da vida. Lucas capítulo 8, do verso 40 ao verso 43, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Verso 41, eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Verso 43, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém pudesse curar. Olha para mim aqui. 2 histórias.
duas histórias completamente distintas. Talvez a casa de Jairo, 12 anos antes dessa situação, 12 anos antes dele chegar até aos pés de Jesus, ele chefe da sinagoga, um homem com dinheiro, um homem com reputação, um homem com condição social. Sua esposa ali dá luz a uma menina. Sua esposa dá luz a uma criança que traz alegria ao coração daquele homem. 12 anos anteriormente, havia alegria na casa de Jairo. Quem aqui, você sabe, não sei se você lembra, eu lembro exatamente como foi os dois nascimentos das minhas filhas. Você lembra? Perdão para os homens aqui, tá? As mulheres vão ficar um pouco, eu quero esquecer, pastor. Você lembra? Você lembra qual foi a sensação de pegar pela primeira vez sua filha nos braços, seu filho nos braços, a alegria, aquela vida, aquela vidinha, tu pega nos braços e ela depende inteiramente de você. E você entra no modo de, isso aqui não pode morrer, tem que vingar, tem que avançar. Eu me lembro quando a Isabel nasceu e todo mundo saiu, porque no nascimento da Maria eu tinha que cuidar da Isabel. Então eu fiquei ali um pouco, fiquei na hora do parto, fiquei um pouco depois a Karina foi e ficou os 2 dias com a Thalita no hospital. Mas da Isabel era nós dois. Aí foi todo mundo embora, as pessoas vieram visitar, fizeram festa, que benção, pastor, que benção. Aí foi todo mundo embora, aí eu olhei para a cara da Thalita, assim, início da madrugada. Eu disse, agora tem que criar, né? Agora não tem o que fazer, né? Alegria. Eu me lembro de pegar minha filha nos braços e imaginar muita coisa boa para ela. Imaginar coisas boas, imaginar bênçãos. Profetizei sobre minha filha, impus as minhas mãos. Dediquei ao Senhor, disse, Senhor, ela é tua. Ela é tua, antes de ser minha filha, ela é tua, toma nas tuas mãos, Senhor. Faz dela um vaso de bênção nas tuas mãos. Assim está Jairo, 12 anos antes. Só que exatamente 12 anos antes também, numa outra casa, uma mulher começa a ter um sangramento. Começa a ter um sangramento estranho. Não é um sangramento normal de menstruação. E passa-se os meses e aquilo não para. E ela continua sangrando, uma hemorragia silenciosa que não para. 1 ano. A menininha está começando a caminhar. A mulher já começa a caminhar um pouco mais lentamente, porque está fraca. 2 anos. A menina já fala pelos cotovelos. A mulher do fluxo de sangue já fala um pouco menos, já sorri um pouco menos. Afinal de contas, são 2 anos com a enfermidade. 3 anos, brincadeiras, alegria na casa de Jairo. Desilusão na casa da mulher. A mulher doente. 4 anos, a criança vai se desenvolvendo, a criança vai crescendo na casa de Jairo e na casa da mulher do fluxo de sangue. A desesperança aumenta. A falta de alegria aumenta. Porque do que adianta ter alegria se você não tem saúde? Pensamento corrente. 5 anos. Metade de uma década. 6, 7 anos. A criança viva, feliz. Talvez já sabe ler. Faz algumas contas. Afinal de contas, tinha acesso à educação. Filha de um chefe de uma sinagoga. 10 anos de idade, uma década. Os olhinhos daquela criança, aquela menina, alegram o pai. Sabe, eu não sei como é que é você, mas eu sou um pai babão. Eu vejo as minhas filhas crescendo e eu fico olhando. Quando elas pegam no sono, eu sempre passo pelo quarto delas. Eu abençoo elas antes de dormir. E daí, quando eu estou indo deitar, a última coisa que eu passo pela casa é pelo quarto das duas. Eu olho para elas. Se elas estão numa posição engraçada, eu acordo a Thalita assim. Ou levanto a Thalita, amorzinho, vem cá. Olha isso aqui, olha isso aqui. E elas dormem completamente diferente uma da outra. Completamente diferente. Uma é louca. E a outra parece uma lady dormindo. Uma parece um anjinho. A outra parece um gremlin dormindo, assim. Cada uma do seu jeito. Eu chamo a Thalita. Olha só, Thalita, olha aqui. A gente chega perto, assim, nós dois, assim. Porque cansa durante o dia.
Aí a gente vai deitar, o que a gente faz deitado? A gente começa a ver os vídeos do dia delas. Aí dá saudade. Elas estão dormindo ali do lado. Imagina, Jairo vendo a sua filhinha, sabe? Eu falo pra minha esposa assim, meu amor, eu conheço as minhas filhas, assim, eu conheço elas em tudo. Eu amo nas minhas filhas até o bafinho delas quando elas acordam. Eu sei a diferença de uma da outra. Você imagina Jairo com a sua filha. Aí, 11 anos, tristeza na casa da mulher, total desilusão. Na casa de Jairo, muita alegria. Aí chega aos 12 anos, uma doença comete a menina. Mas uma doença que não é resolvida. Uma doença que não se resolve, uma doença que não é tratável. E a menina está definhando. E quando você é pai, isso arrebenta você quando vê o seu filho pode estar com febre. Mas ele está pulando, está feliz. Você está menos preocupado. O problema é quando a criança está abatida. A criança fica abatidinha, sabe? Uma febre muito forte. Ela fica prostrada, não quer levantar. E Jairo está vendo que sua filha está assim. E provavelmente ela é a única filha dele. E ele vem, esse homem de posição religiosa, esse homem de condição financeira, agora ele vem correndo. Não até o seu líder religioso. Ele vem correndo até os pés de Deus. Porque Jesus é Deus. Ele vem no lugar certo. Ele dobra os seus joelhos. E ele se humilha, porque depois de 12 anos, não há angústia apenas na casa daquela mulher. Existe angústia e tristeza na casa de Jairo também. As duas casas são acometidas por angústia. Uma casa, uma angústia, já que você se acostuma. Como aconteceu com meu sogro, a primeira esposa que ele perdeu, ela vinha sofrendo de câncer há muito tempo. Ela vinha sofrendo de algumas doenças há muito tempo. Então, quando ela parte com o Senhor, é só mais uma página virada. Agora, a mulher dele, não. Eu conversei com ele, sentei, é diferente, é um sofrimento diferente. Ambos são sofrimentos, ambos são angústias, mas são diferentes. No mesmo caso aqui. Num quadro você tem uma mulher já desiludida, angustiada com tudo aquilo, mas meio que acostumada. Do outro lado você tem um pai desesperado, porque a condição de sua filha era de alegria, era de vida. Duas histórias distintas. Só que os dois foram até Jesus. As duas pessoas foram até Cristo. As duas pessoas procuraram Jesus. E Jesus não se escondeu dessas duas pessoas. Jesus não zomba das nossas dores. Jesus não faz piada da nossa dor. Nós vemos um pai desesperado, uma mulher angustiada. Pergunto, quem é você aqui essa tarde? Alguém que está sofrendo há bastante tempo? Ou alguém que foi acometido por problemas essa semana? Alguém que tinha uma ótima vida, uma vida tranquila, uma vida abençoada e começou a dar problemas e tudo muda de uma hora para outra. A sua vida é marcada pela dor ou a sua vida tem sido marcada até hoje pela alegria? Escuta, a morte, ela chega sem avisar. Você está tudo bem, está tudo tranquilo. E quando vê, eu vinha meditando, pensando sobre isso. E de repente você não imagina. E você falou com uma pessoa 15 minutos antes e 15 minutos depois ela está morta. Ela não imaginava. As coisas elas são muito rápidas no mundo que nós vivemos. No meio desse caos, no meio dessa angústia, eu quero dizer, Jesus não ri de você. Jesus não zomba de você. Tem uma citação de Spurgeon que eu gosto muito, e é essa aqui. Alguns de vocês podem estar em grande agonia de espírito, uma angústia que nenhuma criatura companheira pode lhes libertar. Vocês são pobres pessoas nervosas, das quais os outros frequentemente riem. Posso lhes assegurar que Deus jamais rirá de vocês. Ele sabe tudo sobre essa sua triste queixa.
Então os encorajo a irem até ele, pois a experiência de muitos de nós nos ensinou que o Senhor é gracioso e cheio de compaixão. A primeira coisa que você tem que entender aqui essa tarde: Jesus não se esconde de você. Pastor, pessoas estão se escondendo de mim. Algumas pessoas às vezes não têm suporte. Deixa eu dizer uma coisa para você, como pastor, eu tenho limite. Eu tenho limite de cansaço. Já aconteceu vezes de eu estar num aconselhamento, a pessoa está quebrada, a pessoa está angustiada, mas eu estou com sono. Ah, pastor, veja, não, eu sou um ser humano, eu tenho limites. Esgotamento. Às vezes, no final de um final de semana, esgotamento, agenda, esguelado, problema aqui, problema lá, resolvendo questões da igreja, questões de casa, vai para o aconselhamento, faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Eu fui pregar um tempo atrás num cemitério, eu me lembro que eu preguei, já tinha que sair de lá para fazer alguma coisa para a igreja, e na saída, a mulher, muito feliz que eu tinha ido pregar, ela disse: pastor, o senhor me perdoa, tá? Eu disse: por que perdoar? Ela disse: é que eu chamei o senhor sem avisar. Eu disse: minha filha, o dia que alguém me avisar, 1-2 semanas antes que eu tenho que pregar no enterro, tu tem que ser presa. Eu falei para ela. Que bom que tu não me avisou. Todo sermão que eu prego em enterro é de última hora. É assim. Não dá tempo de arrumar o cabelo, não dá tempo de fazer nada, não dá tempo de preparar. Por isso que pregação de enterro, o pastor já sabe, desde o início, tem que ter pronta. Porque não, pastor, o senhor pode pregar no enterro aqui, não sei o quê. Tu espera eu preparar um sermão, fazer uma exegese aqui? Não tem como. Eu tenho limite, os irmãos têm limite, o teu cônjuge tem limite. Eu quero te dizer uma coisa aqui, escuta, talvez você tenha vergonha de se queixar, porque você já se queixou muitas vezes. E algumas pessoas, você vê no início, elas mostram interesse na tua dor. No início elas mostram um interesse genuíno na tua dor. Você está se queixando e a pessoa está mostrando interesse, sim. E daí você se queixa porque a dor não passou. E se não passa, continua doendo. E se continua doendo, a gente desai. E você vai, agora você pede ajuda e a pessoa já não se mostra tão solícita porque ela tem limites. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você pode continuar chamando Jesus, porque Jesus não se cansa de ouvir tuas queixas. Ele não está assim, de novo ele falando. Ele tá, pode falar, fala. Eu estou aqui. O pai tem limite, a mãe tem limite, o nosso Deus não. Em primeiro lugar, o grande Jesus não se esconde nas tristezas da vida. Em segundo lugar, nós precisamos tocar no grande Jesus. Lucas capítulo 8, do verso 43 ao verso 48. Certa mulher, então, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou, opa, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Imagina, o calor. Jesus está delirando. Todo mundo apertando ele disse: alguém me tocou. Não, Jesus, está todo mundo te tocando. Verso 46. Mas Jesus insistiu: não, alguém me tocou porque senti que de mim saiu virtude. Eu amo esse texto. Por quê? Porque é Jesus pedindo informação. Eu amo isso aqui. Jesus, alguém me tocou. O nosso Deus humano. Então é essa linha. É Deus, é homem. Então como homem, como Deus, ele cura uma mulher. E como homem, ele pergunta: quem me tocou? E é tudo de verdade. E é tudo verdadeiro, não é teatro. Mas não entra na minha cabeça. Que bom. É Deus. É Deus. Alguém me tocou porque senti que de mim saiu virtude. Verso 47. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Veja, essa mulher tinha problemas de saúde seríssimos. Ela tinha problemas de saúde
Ela tinha problemas matrimoniais, porque uma mulher assim não podia ter relação sexual. Ela tinha problemas sociais, ela era impura. Então, tendo problemas sociais em Israel, é tudo junto. Ela tinha problemas também religiosos. Ela era uma angustiada, vivia isolada. Agora ela está sem dinheiro, sem condições financeiras, arrebentada emocionalmente, fisicamente, socialmente, religiosamente. São muitas angústias. E essas angústias estão conduzindo essa mulher para a melhor pessoa que ela poderia conhecer, que é Jesus. Escute, as nossas angústias, elas podem nos conduzir a Jesus. As nossas angústias podem nos conduzir ao Cristo. Jesus é a resposta de Deus para todo sofrimento humano. Pastor, mas eu não estou sofrendo. Escute, eu não estou rogando uma praga sobre você, até porque não tem esse poder, e mesmo que tivesse, não faria. Eu sou apenas um cara que está falando a verdade aqui. Você vai sofrer, todos nós sofremos. Ser humano é sofrer. Muitas vezes nós estamos como essa mulher. Você tentou tudo. Você tentou tudo, essa mulher tentou tudo, ela fez tudo. Ela foi em todos os lugares, menos com Jesus. Escute, as pessoas fazem o tempo todo isso. O tempo todo isso. Por quê? Porque Jesus. Por que eu tenho que provar Jesus? Por que eu tenho que me entregar para Jesus? Por que eu tenho que experimentar isso que os crentes estão falando? Essa gente é muito estranha. Concordo. Mas a gente provou uma coisa. Você tem que provar isso. Você já tentou tanta coisa. Você já experimentou tanta coisa. Você está aí cantando a música do Lulu Santos, experimentando novas experiências, está se permitindo. Por que você não tenta Jesus? Por que você não experimenta Jesus? Muitos comprimem Jesus. Essa multidão, vários estavam ali, vários estavam encostando em Jesus, mas apenas uma tocou em Jesus. Nós estamos aqui hoje, nós estamos cantando, nós estamos no culto, nós estamos louvando, só que poucos aqui vão tocar em Jesus. Poucos aqui vão se apropriar de Jesus. Poucos aqui vão olhar para Cristo e vão se envolver com Ele. Poucos. E a vida é assim. Você pode nascer na igreja, viver na igreja, cantar na igreja, pregar na igreja. Você pode envelhecer na igreja, morrer na igreja e acordar no inferno. Porque você estava na igreja e não em Cristo. A questão aqui é quantos estão tocando em Jesus, quantos estão se apropriando pela fé de Jesus. Ela está fraca, ela está debilitada, ela está extremamente sem condições alguma, mas ela dá um jeito de tocar em Jesus. Por quê? Por que uma mulher que estava sangrando há 12 anos vai e toca em Jesus? Porque Jesus é a única esperança dela. Jesus é a única esperança, e isso estava claro. Ela toca secretamente em Jesus, ela vai por baixo, ela vai humilhada, ela não quer aparecer, ela não está atrás de um show, ela não está atrás de ser conhecida, ela foi humilde, ela sabia que ela era impura, ela sabia que ela não podia tocar em ninguém. Se ela tocasse em qualquer pessoa, essa pessoa se tornava impura. Mas agora ela toca em Jesus e ela é curada. Por quê? Porque a pureza de Jesus é mais forte do que a nossa impureza do pecado. Ele não vai ficar doente se você for até Ele. Ele não vai ficar fraco se você for até Ele. É a força dEle que fortalece você. É a unção dEle que vem e revigora você. É o poder dEle que vem e restaura você. Toque em Jesus essa tarde. Você precisa de Jesus. Eu não sei quanto tempo você serve a Deus, mas vá a Cristo, vá a Jesus, recorra ao Senhor. Veja, essa mulher toca, Jesus para. Essa mulher revela quem ela é. Ela fala quem ela é.
e no verso 45, e no verso 46, Jesus insiste, alguém me tocou, não, peraí, Pedro, eu não estou louco. Pedro ali, fazendo relações públicas de Jesus, todo mundo batendo, todo mundo encostando, sabe? Aí Jesus, não, para tudo. Peraí, Jesus, está todo mundo... Não, Pedro, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou dizendo. Jesus sabia que alguém tinha tocado nele. Aqueles que tocam em Jesus, escute, eles precisam deixar claro isso aos outros. Jesus não é um namoro que você namora escondido. Jesus não é alguém que você conhece, que você vive escondido, apartado de tudo e de todos. Não. Jesus, isso tem que ficar claro para todos. Verso 47. A mulher vendo, porque Jesus não parou. Alguém tocou em mim. Talvez isso demorou um tempo ainda. A mulher não fala, não, vou ficar quieta. Vai que passa tudo bem. E Jesus, não. Sabe aquela pessoa que quer que ela cale a boca, ela não cala? Todo mundo assim, a mulher, não. Jesus, não. Alguém tocou em mim. Fica quieto, por favor. Não, alguém tocou em mim. Sabe? E a mulher disse, eu vou ter que fazer alguma coisa. Senão nós vamos até amanhã aqui. Aí, verso 47. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo porque havia tocado nele, como imediatamente tinha sido curado. Ela sentiu essa virtude que Cristo sente saindo, essa mulher sente entrando, fazendo parte do corpo dela. Ela sabe que está curada. Então Jesus olha para ela e fala, filha, a sua fé salvou você. Vai em paz. Vai em paz. Escuta, o nosso Cristo, Ele dá oportunidade para pessoas sofredoras não apenas se livrarem do seu sofrimento, mas Ele dá oportunidade para essas pessoas testemunharem sobre Ele. Deus deu uma oportunidade para essa mulher testemunhar sobre o que Deus fez diante de todo aquele povo. Jesus, Ele não quer ser um curandeiro. Jesus quer ser o salvador dos homens. Em primeiro lugar, o grande Jesus não se esconde nas tristezas da vida. Em segundo lugar, nós precisamos tocar no grande Jesus. Em terceiro e último, a boa notícia é que o grande Jesus nos toca quando nós não conseguimos tocar nele. Porque veja, escuta, e se o teu problema for maior do que dessa mulher? E se o teu problema for maior? E se você não tiver forças para tocar em Jesus? Beleza, pastor, tem que tocar nele, tem que ir até Cristo, tem que recorrer a Ele. Só que eu tenho uma dor que me impede de fazer isso. Eu não tenho forças para orar, pastor. Eu não tenho forças para falar, eu não tenho forças para cantar, eu não tenho forças para nada. Eu me sinto desanimado, angustiado, eu tenho tido síndrome do pânico, crise de ansiedade. O que eu faço, pastor? Eu não consigo tocar nele. A minha situação é pior que dessa mulher. E algumas pessoas estão assim. A boa notícia é que o grande Jesus nos toca quando nós não conseguimos tocar nele. Lucas capítulo 8, do verso 49 ao verso 56, para encerrar. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa, porque Jairo está angustiado ali. Jairo conseguiu levar Jesus com ele, do nada vem essa mulher e atrapalha tudo. Aí vem um cara da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha morreu, não me incomode mais o mestre. Você tem noção do que é isso, cara? Você tem noção do que é isso? Você receber a notícia assim da morte da sua filha? Verso 50. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Jesus tinha uma batalha espiritual ocorrendo naquele local ali. Jesus se dirige a ele. O alvo de Jesus não é o cara que está falando contra Jairo. O alvo de Jesus é Jairo e depois a filha de Jairo.
Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Verso 54, mas Jesus, tomando-a pela mão, tocando nela, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Escute, o evangelho não é sobre o que você faz ou o que eu faço. O evangelho é sobre o que Cristo fez. O que é evangelho? Evangelho é uma boa notícia, é uma notícia maravilhosa. Que notícia é essa? É que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando, não colocando sobre os homens os seus pecados, mas perdoando os homens através da pessoa de Cristo. Essa é a boa notícia. Essa menina não tinha como tocar em Jesus, ela não tinha condições, ela está morta. Mas pastor, Jesus falou que ela não estava. Jesus falou que ela estava dormindo. É porque para Deus toda morte é como um sono. Humanamente falando, ela está morta. Na linguagem de Cristo não, ela está apenas dormindo. Jesus, escute, Jesus está atento a quem está desesperado. Você veio aqui essa tarde, você tem passado angústias, coisas pequenas, grandes, você vem até aqui e você pensa assim: olha, eu não sei, mas a minha mente tem me perturbado, eu tenho tido pensamentos contrários à minha vida, eu já pensei em me matar, eu tenho tido pensamentos de vazio existencial. Escute, Jesus está atento a você. Esse sermão é Deus falando com você, é a palavra de Deus falando com você. Escute isso. Ele tem um propósito, ele tem um plano, ele tem um futuro. Porque veja, a coisa que eu mais amo em Jesus, ou uma das coisas talvez, é que as situações da vida, elas parecem que são um ponto final. Então Jesus vem e puxa ali uma perninha e faz uma vírgula, tem coisa depois ali. A fé cristã, ela é uma fé escatológica. O que é isso? É uma fé para o futuro. Tem um amanhã. As coisas vão terminar hoje. Jesus é o Deus, ele traz esperança no meio de sofrimento. Você só tem sofrimento, você só tem caos, você só tem angústia. Jesus vem trazendo esperança. Escute. Olha para mim aqui. Olha para mim. Quando Jesus vai conosco, nós podemos ter certeza que alguma coisa vai ocorrer, porque ele se importa com a nossa dor. Jesus está caminhando com Jairo, as notícias são ruins, as companhias são más, está tudo dando errado, estão dizendo que a filha dele morreu, as últimas notícias são terríveis, mas quem está junto com Jairo? Cristo. 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 Jesus está com você? Veja, Jesus ele viaja nos evangelhos durante um mar turbulento para libertar um homem endemoniado. Jesus vai até a casa de uma menina de 12 anos que havia morrido, porque ele se importa com ela. Jesus para toda a sua comitiva para atender uma mulher trêmula, fraca. Ela já estava até curada, ele para tudo para falar com ela, para se dirigir a ela. Esse nosso Deus, ele é o Deus que ele olha para você. Ele é o Deus que ele para tudo e ele olha para você. Tem um louvor do Voz da Verdade que eu amo. Ele diz assim: Jesus me encontrou, Jesus me valorizou, Jesus, para te abençoar, mudará até o universo. Se tiver que parar sol, se tiver que parar estrela, se tiver que fazer alguma coisa milagrosa para alcançar você, ele faz, ele já fez. Ele desceu a esse mundo, morreu em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia por causa de você. De você. Os imprevistos dos homens não frustram os planos de Deus. Parece que as coisas estão perturbando, né? O que, pastor? Veja,
Jairo chega ali. Jairo vai ali. Aí, uma mulher atrapalha tudo, parece. Não atrapalhou nada. Não atrapalhou nada. Jesus está indo em direção àquela menina. Uma mulher para, não atrapalha nada. Os imprevistos dos homens não frustram os planos de Deus. Mas olha, justo isso que aconteceu. Justo isso. Estava indo tudo tão direitinho e aconteceu isso. Isso faz parte do plano de Deus na sua vida. Isso não é um imprevisto. Se Jesus vai conosco, nós não precisamos temer as más notícias. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. A morte não tem a última palavra. Quem é você aqui essa tarde? Fraco? Porque na igreja todo mundo é forte, né? Talvez você não, você está na igreja, você é crente, você é evangélico. Você não pode sentir derrota. Você tem que se sentir forte. Você pede oração por doença física, mas na alma você não pede oração. Porque você tem que estar bem. Você não pode falar. Você não pode falar que está com crise no casamento. Você não pode falar que você teve vontade de se separar. Ou como dizia a mulher do Billy Graham, já quis se divorciar do seu marido. Olha, nunca falei em divórcio, mas homicídio eu já pensei algumas vezes. Tira a tua máscara. Quem é você aqui? Qual é a tua dor? Qual é o teu medo? Você veio angustiado aqui? Você entrou aqui ansioso? Você veio aqui com ansiedade sem saber o dia de amanhã? Você veio preocupado com o depois? Você veio aqui preocupado com o que vai acontecer? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vim aqui para falar para você sobre Jesus. Sobre Jesus. Sobre Jesus. Jesus tem um amanhã para você. Jesus tem graça para você. Jesus tem perdão para você. Jesus tem misericórdia para você. Jesus tem uma nova vida para você. Jesus tem graça. Eu quero orar nesse momento por aquelas pessoas que entraram aqui angustiadas, sem medo e sem vergonha de ninguém. Esquece quem está aqui. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que sabe assim, essa palavra foi para mim. Pastor, o senhor pregou para mim aqui. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. O resto da igreja fica em oração. Fica em oração. Quem quiser dobrar o joelho, dobra. Quem quiser ficar de pé, fica. Saia do seu lugar e vem à frente. Eu quero orar por você. Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. O Senhor Deus está aqui. O Senhor Deus está aqui. O Senhor Deus é poderoso, Ele está aqui. Não venha forçado, não venha forçada. Venha em paz. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquila. O Senhor Deus está aqui. Ele tem paz para você. Se você quer aceitar Jesus, diga: Senhor Jesus, muda a minha vida. Eu renuncio o meu pecado. Eu renuncio minha vida de pecado. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero andar junto com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore. 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 Aleluia. Comece a orar, meus irmãos. Aleluia. Bendito é o nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Guilherme, vem me ajudar aqui a orar pelas pessoas. Catito, por gentileza, me ajuda aqui. Impõe as mãos aqui, por favor. Impõe as mãos aqui. Aleluia. 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 Cadê o Rodrigo, Jéssica? Está na frente? Está aqui? Vamos orar, vamos orar. Ora, ora, ora. Ora. Impõe as mãos, impõe as mãos. Impõe as mãos. O Senhor é grande. O Senhor é glorioso. O Senhor é grandioso. Ele está aqui. Ele está aqui. Rômulo, me ajuda aqui, Rômulo.
Impõe as mãos aqui, impõe as mãos. Impõe as mãos, impetra uma bênção aqui. Clama, clama, clama. Clama. Teu socorro está chegando. O teu socorro está chegando. Jesus está indo até você. Jesus estende a mão a você. Jesus estende graça a você. O óleo dele desce sobre você. O perdão dele desce sobre você. O socorro vem sobre você. Ele socorre você. Ele retira você dessa situação. Ele retira, mas como isso pertence a ele? Larga nas mãos dele, deixa nas mãos dele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Ele ama você como ninguém ama. Ele estava olhando você desde o primeiro momento da sua vida. Quando você foi feito pelo seu pai e pela sua mãe, você não tinha nem forma, você era uma coisinha pequenininha, e ele já olhava para você com amor. Com amor, ele ama você. Ele tem um plano para você, um projeto para você. Aleluia.